Boa tarde, gente. É muito bom estar com vocês. Iniciando mais um Manual do Proprietário, trazendo para vocês aqui dicas para manutenção de uma ótima saúde, prevenção das doenças crônico-degenerativas. E vocês bem sabem, são dicas muito simples de serem seguidas. Nós falamos que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo. Aqui com vocês há 10 anos, antes disso no consultório mais 10 anos. Então são 20 anos falando e observando. E cada vez mais claro e mais nítido para nós que quando se começa a ter atenção a meia dúzia, entre aspas, de situações que vêm ocorrendo no nosso organismo, como oxidação excessiva, o estresse oxidativo, radicais livres, né? Inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental. Então, várias maneiras de detoxificar esse organismo, de metais tóxicos, de agrotóxicos, de pesticidas, conservantes, acidulantes, corantes. Nós diminuímos a inflamação, diminuímos a oxidação e a doença, quando isso ocorre, ela não tem terreno para se manifestar. Aliando a isso, como nutrir esse nosso equipamento, esse nosso corpo humano, né? Como hidratá-lo, como oxigená-lo, né? Como pôr os nutrientes adequados para uma renovação periódica celular eficaz e de boa qualidade. Então, vocês aprendem que é muito importante evitar os alimentos processados, ultraprocessados e tentarem voltar a comer os alimentos de antigamente, in natura, ricos em fibras, esses vegetais ricos em fibras, em polifenóis e uma série de substâncias que vocês vão entender melhor como é que funciona no programa de hoje. Tá? Eu vou falar um pouco disso. Vocês sabem que a obesidade ela está envolvida com todo o processo de doença. A obesidade leva a câncer. Né? Quem é que não sabe que a obesidade leva a câncer? Se eu tiver tempo hoje eu vou falar de um estudo aqui mostrando a ligação de obesidade com câncer. E qual é a melhor maneira de estar evitando isso? É utilizando essas técnicas de cuidar, ver com antecedência o aumento de resistência à insulina. Vocês precisam dosar esse exame, é muito simples. Qualquer convênio cobre isso, qualquer laboratório faz. Então não adianta ver só a glicemia de jejum, nós vamos ver a hemoglobina glicosilada. Esse dado nos mostra qual é a média do açúcar no sangue nos últimos 3 a 4 meses. E quanto está se gastando de insulina para se manter essa média. E avaliando isso, muitas pessoas podem ver 10 anos antes de chegar à hipertensão, à obesidade, ao diabetes. Então não precisamos esperar ter o diagnóstico. Olha, você ficou hipertenso agora e vai ser assim para o resto da vida e vai tomar remédio para o resto da vida. Ou você ficou diabético agora e você vai tomar remédio para o resto da vida. Porque você não dormiu bom e acordou diabético. Você não dormiu bom e acordou hipertenso. Você vem ficando, as alterações metabólicas do seu organismo vêm ocorrendo há décadas para um dia eclodir nesse processo. Então, a grande meta da medicina preventiva é poder ver isso muito distante de acontecer, para estar tomando as medidas necessárias para que a pessoa tome o caminho de marcha ré e não caminhe contra versus a doença, no sentido favorável à doença. Ela tem, como a grande maioria das doenças, ela tem um tempo muito bom para ser avisada, para se começar as intervenções e ela mudar completamente, né, essa trajetória em relação à doença. Bom, você que está ligando agora a nossa Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica aqui algumas dicas para vocês que eu considero muito importantes. Uma é o nosso meio de contato para vocês sugerirem pautas, tirarem dúvidas, e esse é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem seus e-mails
E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muita atenção, muito carinho e me entrega semanalmente para eu poder estar tornando o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Uma outra coisa, muita coisa que eu falo durante o programa, muitos de vocês estão no carro, estão no trabalho, não estão podendo anotar. Fica uma dica muito legal, que é o youtube.com. No youtube.com, vocês se inscrevam no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e toda semana vocês vão ter um programa novo para estarem podendo ouvir com calma aos finais de semana em casa, anotando aquilo que eu falei, pesquisando, colocando em prática, orientando seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Enfim, vocês vão estar desenvolvendo um movimento muito interessante no sentido da saúde de todas essas pessoas. Né? Isso vira uma bola de neve e é o que vem acontecendo nesses 10 anos aí. Olha que interessante o que eu estava falando com vocês hoje, para vocês, mais uma vez, entender que quando eu falo de modismos, de dietas na moda, que ocorrem aí a cada ano, e elas são desprovidas de ciência. Né? São desprovidas de ciência. Isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, ela vai de encontro àquela dieta que eu sempre recomendo para vocês. E vocês têm aí no youtube.com alguns programas que eu gostaria que vocês que estão começando agora, que vissem primeiro esses programas. Tudo relacionado à nutrição ou nutrologia avançada ou do futuro. Nutrição ou nutrologia avançada do futuro, que é o que eu chamo de nutrição funcional. Ali vocês vão ter uma ótima ferramenta para estar começando esse processo de vocês em direção à saúde completa, à saúde total. Tá ok? Então, a dieta mediterrânea. Essa é uma dieta das mais bem estudadas. Né? E muitas pesquisas apontam os benefícios da dieta mediterrânea. E qual é o grande segredo dessa dieta, né, em proporcionar tantos benefícios? É a capacidade dos polifenóis em reduzir a taxa de mortalidade. Essa dieta tem a importância em diminuição dos riscos de infarto, acidente vascular cerebral, hipertensão, que é pressão alta, e marcadores inflamatórios que nenhuma outra dieta consegue. Um estudo recém-publicado mostra uma diminuição do risco cardiovascular de até 60% nas pessoas que se utilizam dessa dieta mediterrânea. Já já vocês vão saber, quem já não sabe, né, o que compõe basicamente essa dieta. A maioria das pessoas não conseguem obter as quantidades suficientes de polifenóis na sua dieta diária básica. Tem um outro estudo, pessoal, que mostra que seria necessário e recomendado pelo menos 10 porções diárias de vegetais variados e frutas para se conseguir esses efeitos benéficos. E a maioria das pessoas simplesmente estão longe de conseguir comer essas 10 porções. Né? Olha que interessante. No Congresso Europeu de Cardiologia de 2016, um estudo que durou 7 anos, avaliando pacientes com doenças cardiovasculares já, mostrou uma redução da mortalidade de 37% nesses pacientes quando utilizando a dieta mediterrânea. Puxa vida, isso é estupendo, né? Não existe uma droga química que tenha um efeito mais estupendo do que essa dieta nesse sentido de prevenção. Um outro estudo, investigadores avaliaram por 1 ano pacientes que eram hipertensos, que tinham pressão alta. E o que eles fizeram? Pegaram esse grande número de pacientes e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo foi uma dieta mediterrânea, só que eles acrescentaram uma pitada a mais de azeite. O segundo grupo, a dieta mediterrânea também, só que com uma pitada extra de amêndoas e outros tipos de castanha. E o terceiro grupo, eles simplesmente adotaram uma dieta baixa em gordura, pouquíssima gordura como um todo. O que aconteceu? Os 2 grupos da dieta mediterrânea, eles tiveram a pressão diminuída, eles tiveram o colesterol bom aumentado, eles tiveram um aumento da produção de óxido nítrico. Mas por que esse aumento de produção de óxido nítrico? Porque nesses pacientes que estavam sobre essa dieta, se observaram
na urina desses pacientes uma quantidade muito aumentada nos níveis de polifenóis desses pacientes. Esses polifenóis estimulam a produção desse gás produzido dentro da parede arterial, que é chamada endotélio, esse gás que é o óxido nítrico. Esse gás está envolvido com funções anti-inflamatórias, imunomoduladoras, modula o sistema imunológico, proteção dos vasos arteriais, da parede arterial, para não formar as placas que obstruem. Então esse gás ele tem efeitos importantíssimos no organismo todo, e ele começa a diminuir muito a produção a partir dos 40 anos de idade. Então esse é um outro programa que eu gostaria que vocês vissem muito no YouTube, até porque nesse programa vocês vão aprender a estar usando um suco rico em nitrato de manhã para aumentar a produção desse gás. Nesse videozinho curto de 20 e poucos minutos, vocês vão entender o que ocasiona a falta desse gás. Né? Por que ele começa a diminuir tão precocemente em homem, logo a seguir em mulheres? Né? E como vocês podem fazer para estar diminuindo o impacto disso, ou seja, aumentando a produção desse gás. Uma das possibilidades é estar agora, além desse suco rico em nitratos, usando esses alimentos, esses vegetais todos, rico em polifenóis. Porque esses polifenóis, eles vão aumentar a produção dessas substâncias, do óxido nítrico, vai diminuir a inflamação, e vocês sabem, eu já falei para vocês, toda doença crônica tem inflamação crônica, silenciosa, atuando. Né? Vocês, quando vão aos médicos de vocês, periodicamente, cada 6 meses, a cada ano, seria muito importante estarem dosando a proteína C reativa, né, ultrassensível, a velocidade de sedimentação. Tudo isso são marcadores que nos mostram quanto esse corpo está inflamando ou não. Então, toda doença tem. E essa dieta, rica nesses polifenóis, tem a capacidade de diminuir a inflamação no corpo. Então, veja, a dieta mediterrânea, ela é vinho, azeite, verduras todas, legumes, frutas, nozes, castanhas, peixes, alguns cereais integrais. Essa é a base da dieta mediterrânea, que tem aí inúmeros e mais estudos confirmando a importância dessa dieta. Né? Então, por exemplo, o extrato da semente de uva, no caso aí o vinho, o que ele faz? Ele diminui a oxidação do colesterol ruim, que é o LDL colesterol. Esse é o problema do colesterol. Não é se tem muito colesterol ou pouco, pessoal. É ter esse colesterol ruim, que é o LDL, que não seria ruim se não tivesse oxidado, ele oxidado. Então, o que a semente, o extrato de semente de uva faz? Diminui a inflamação, inibe a oxidação desse colesterol de baixa densidade, para que não comece a agredir a parede arterial, né, fazendo o início das placas ateromatosas. Que mais polifenóis? Do azeite. Então, esse polifenol é um do extrato de uva. Do azeite, que é muito usado, da oliva. Então, protege contra a produção de estresse oxidativo, de radicais livres. Protege também nessa questão de evitar a oxidação do LDL colesterol. O extrato de romã, também poder anti-inflamatório enorme, diminui a oxidação do LDL colesterol, diminui o estresse oxidativo como um todo. Tem estudos mostrando até uma diminuição na produção de colesterol total, né, do extrato de romã. As lentilhas muito usadas, né, nessa dieta mediterrânea, elas são ricas em fibra, vitaminas do complexo B, nos polifenóis, né, e rica por natureza em proteína vegetal. E as lentilhas previnem contra hipertensão. Essa fibra na lentilha, a fibra é justamente o alimento necessário para as boas bactérias do intestino grosso utilizarem para sua reprodução, para as células do intestino grosso utilizarem como fonte de energia. Olha que alimento fantástico, rico em polifenóis, fibras, vitaminas do complexo B e proteína vegetal. O extrato de alcachofra faz a mesma coisa, diminui o estresse oxidativo. Tudo isso está contido nessa dieta mediterrânea. E como é que é esse mecanismo que está por trás e que ninguém desvenda? É justamente isso. É que quando esses polifenóis
que eu falei todos para vocês, o extrato da semente de uva, do azeite de oliva, do romã, das lentilhas, da alcachofra, enfim, de frutas. Quando esses polifenóis chegam no intestino grosso, eles são quebrados pelas boas bactérias, pela nossa boa flora intestinal, em partículas menores, em compostos que a gente chama de compostos bioativos. Aí eles passam a ser ativados. E aí que eles vão poder exercer todas essas funções protetoras no seu corpo. Então, muito cuidado, né, com as propagandas. Assim, olha, dieta pobre em gordura, não coma manteiga, coma margarina. E tanta gente falando bem da margarina, isso é muito triste. Quando a gente fala de gordura, nós temos que separar o que é gordura boa de gordura ruim. Então, quando eu falo de gordura de coco, quando eu falo de gordura de abacate, quando eu falo de gordura de azeite de oliva, eu estou de gordura das nozes, da macadâmia, do pistache, eu estou falando de gorduras boas, saudáveis e que o nosso corpo precisa. Não é gordura de óleos vegetais, não é gordura de margarina, não é gordura saturada de carne animal. E você vê hoje, que entristece muito, eu recebo muitos jovens no consultório que estão muito preocupados com a questão de estética e parte muscular, né? E eles têm procurado especialistas, ou melhor, que se dizem especialistas no assunto de nutrologia, de trocar gordura por massa magra, ou seja, músculo. E a primeira coisa que eles fazem é assim, você vai comer uma dieta zero em carboidratos. O que para eles é zero em carboidrato? Esse pessoal, eles só podem e vão comer muita gordura e muita proteína. Então você vai comer uma picanha com a gordura todo dia, é exatamente isso que eu escuto, né? Eles me contando no consultório. Você vai comer costela gorda, você vai comer um frango com pele por dia, e você não vai comer uma única fruta, você não vai comer uma maçã, nada. Você vai comer gordura e proteína saturada, né? Proveniente de animal. E o que acontece? De fato, em curtos períodos de tempo, eles conseguem ter uma queima de gordura. Só que quando eles chegam no consultório, e a gente vai ver os exames de sangue, eles estão com os marcadores inflamatórios na lua, eles estão com a função hepática e a função renal de pessoas idosas, né? Por quê? Porque eles se submeteram a um período de 4, 6 meses, 8 meses, a uma dieta completamente irracional, por uma questão estética, e por sorte, tiveram médicos dentro da medicina funcional que pudessem avaliar, que pudessem orientar, que pudessem explicar, para que não continuasse. Mas quantos deles estão ainda sendo orientados dessa maneira? E o pior é que um vê o resultado e fala para o outro, olha que legal, como é que eu estou fazendo assim. E aí começa uma reação em cadeia e todo mundo fazendo assim. E o que está todo mundo fazendo está todo mundo destruindo a saúde. Porque eles vêm por um ângulo muito curto, por um tempo muito pequeno. Eles não estão pensando, eles têm 25, 30 anos, eles não pensam que vai chegar a 40, 50, 60, isso chega muito rápido, né? Em que condições vão estar esses órgãos, como fígado, como rins e tudo mais. Então, olha só que dieta fantástica que eu estou dizendo para vocês investigarem e começarem a migrar. Ela é exatamente a dieta que eu falo para vocês, rica em vegetais, legumes, verduras, frutas, né, grãos integrais, é aquilo lá que a gente vai continuar batendo em cima disso, né? Fugir de farinhas refinadas, açúcares e todos os outros nomes que dão a substâncias tão perigosas quanto o açúcar, que está aí na indústria alimentícia. Fugir disso e procurar comer muito mais legumes, vegetais, frutas, arroz integral, feijão, lentilha, né? E vocês vão estar se aproximando muito dessa dieta mediterrânea aí. Olha que interessante esse estudo que foi feito pela faculdade da USP, de medicina da USP, junto com a Universidade de Harvard, né? Foi uma pesquisa em câncer da Organização Mundial de Saúde. E ele foi publicado na revista chamada Cancer Epidemiology, em 28 de março agora de 2018, é muito recente. Então, ele fala o seguinte, que no Brasil, mais de 400 mil casos de câncer são diagnosticados anualmente. O excesso de peso e obesidade está particularmente associado com o aumento do risco de cânceres de mama,
cólon, intestino grosso e reto, corpo do útero, vesícula biliar, rim, fígado, o mieloma múltiplo, o câncer de esôfago, de ovário, de pâncreas, de próstata, de estômago e de tireoide. E a incidência desses 14 tipos de câncer corresponde à metade do total de casos de câncer diagnosticados por ano no Brasil. Então, nesse contexto, os pesquisadores visaram estimar a proporção e o número de casos desses 14 tipos de câncer atribuíveis ao excesso de peso e obesidade no Brasil. E para estimar esse excesso de peso e obesidade na população brasileira, os pesquisadores estimaram a distribuição do índice de massa corporal, que é o IMC, no Brasil em 2002 e 2013, utilizando dados das duas pesquisas conduzidas pelo IBGE. Isso mostrava que em 2002, 40% da população brasileira tinha excesso de peso ou obesidade. 40%. Em 2013, já era 60% da população brasileira nessas condições. E que isso ia ocasionar um número extra de casos de câncer previstos até 2025. E aí, então a gente vê, se eu estou fazendo uma dieta adequada, eu estou diminuindo a minha incidência de câncer. Não é só de doença cardiovascular, porque eu estou evitando obesidade, eu estou evitando sobrepeso, eu estou diminuindo a inflamação. Eu estou ingerindo uma dieta rica nessas substâncias polifenóis que vão ser bioativadas no intestino pelas bactérias e vão fazer esse monte de coisas boas pela sua saúde que nós falamos aqui. Então, é muito simples a gente começar essa prevenção de doença crônico-degenerativa estabelecendo que dieta, como eu vou passar a abastecer meu organismo. Se a cada 7 anos, em média, todas as células do meu corpo são renovadas, com exceção de algumas células neurológicas, como que eu vou renovar todos esses tecidos no meu organismo, todas as células? É com material molecular da alimentação que vocês ingerem. E é da qualidade desse material molecular, da alimentação que vocês ingeriram, que vocês vão estar tendo um retorno daqui a 7 anos na produção de novas células para compor o seu novo corpo, todinho novo. Então você vai saber se você vai construir essa casa, esse corpo, em cima de uma estrutura organizada, de uma fundação, ou você vai construir essa casa em cima de areia. E é por isso que cada vez mais cedo, por volta dos 50 anos, tanta gente com doença crônico-degenerativa. É hipertensão, é diabetes, é síndrome metabólica, é obesidade, é artrose, é artrite. Isso não para. Não para. Por quê? Porque não olharam há 10 ou 20 anos atrás por que caminho eu vou escolher seguir para quando eu chegar nos meus 50, 60, 70, 80, 90 anos, eu estar independente, eu estar autônomo, eu estar podendo fazer as minhas coisas sozinhas, né, sem ser um distúrbio na minha família e um distúrbio para a sociedade como um todo. Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma semana maravilhosa pós-Páscoa, que todos aí guardem esse sentimento fantástico da Páscoa por todos os dias do ano. E na terça-feira que vem, estamos juntos de novo aqui. Abração, até terça. Tchau, tchau, gente.